Olá, povo de Deus! Gostaria de compartilhar um versículo excepcional que muda a mentalidade de qualquer um que lê. Veja esse texto aqui, que lindo, que lindo. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me obedecer, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Que lindo, né? Esse texto aqui, ele é um texto que eu chamo ele de texto convergente. Ele vai moldar um comportamento no passado, no presente e no futuro. Veja, a mesma atitude que os homens tiveram de buscar sabedoria, buscar riqueza e força no passado, os Césares, os reis de antigamente que queriam glória, queriam riqueza, queriam sabedoria, isso também acontece no presente, né? A Guerra Fria, que é a guerra de sabedoria, quem tem mais poder, quem tem mais riqueza. Então assim, você vê que os tempos eles passam, mas a ideia ainda continua a mesma. Quem vai para a lua, quem fica na terra. Então os homens eles vão buscar a mesma coisa. E no futuro você pode entender que vai ser também a mesma coisa que os homens vão buscar. Esse texto ele é excepcional por isso. Mas o que ele fala comigo e com você? Não se glorie nessas coisas. Ou seja, não coloque o seu coração como se você fizesse isso por si só, porque Deus ele dá a graça a você. Deus ele concede o dom para os homens e os homens ele começam a prosperar, ele começa a desenvolver no dom. Só que aí ele começa a perverter isso, ele esquece da fonte, ele esquece de quem o deu o dom. E quando ele esquece de quem o deu o dom, ele começa a romper os limites. Ele começa a romper, traçar um limite antagônico para si. E aí ele começa daí para frente a cair. Aí começa a queda, sabe? Então assim, todas as pessoas que passaram nessa terra, que tiveram dons, força, que foram para um lado oposto disso, começaram a experimentar o furor de Deus. Veja aqui, Golias, a gente conhece a história de Golias e Davi, né? Golias ele chega diante de Davi com toda aquela eu tenho a força, em outras palavras, né? Quando ele olha para Davi ele fala assim: você acha que eu sou um cão, né? Para você vir com um pedaço de pau para cima de mim, que Davi vem com uma fundazinha, né? Rodando. E aí entender dele que ele era um gigante, ele era um homem que botava medo em muitas pessoas e tinha a força, né? Ele nasceu com a força natural que Deus deu para ele. Porém, qual foi o erro dele? Se gloriar nisso. E Davi, antagonicamente, já chega no contrário. Você pode vir com a sua lança que é enorme, seu escudo que é enorme, entende? Você tem a força, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Olha o entendimento de Davi. Por que isso? Porque você já parou para pensar o tamanho do exército que tem no céu? Um anjo só matou 130 mil homens na batalha de Josué. Veja, a gente está falando de a gente ter esse entendimento que Deus ele domina sobre tudo. Ele tem o poder, ele tem a glória. Então os homens, às vezes, ele pode ter sabedoria para gerir dinheiro, ele pode ter riqueza, não há problema nisso. Mas o problema todo é quando o homem, ele coloca a glória para si. Eu sou. E essa palavra eu sou, ela tem um peso, que só ele é. Na verdade, eu deveria dizer assim, eu estou. Porque toda vez que nós usamos isso para colocar uma glória nisso, ou um orgulho de ser, sem glorificar Deus, olha, oh Deus, obrigado, Senhor. Porque se eu estou nessa posição, se eu tenho o que eu tenho, foi graças a Ti. Entende? Olha como é que muda o pensamento da gente, como muda a questão, né? O rei Agripa I, ele tem uma infelicitude. Ele está na sacada da sua casa e ele chega e ele fala da seguinte forma, né? Eu conquistei tudo isso. Olha o tamanho do meu reino, o esplendor do meu reino, da minha glória, a minha força que está aqui diante disso.
A Bíblia fala que quando ele terminou de falar, o anjo veio e falou: porque você não deu glória a Deus, eu vou fazer você padecer como um animal. E a partir daquele momento ele começou a rastejar como um animal do campo, até ele reconhecer que Deus, ele é Deus no céu e ele é Deus na terra e debaixo da terra. Então não há dimensão para o reino de Deus. Por isso que nessa nossa existência a gente tem que ser tomado pela humildade. Se eu tenho inteligência, se eu tenho sabedoria, é porque Deus me permitiu a tê-la. Se eu tenho tudo isso, é glória a Ele. E isso é o princípio da prosperidade. Sempre ser grato por tudo que você tem, pela saúde que você tem, pela família que você tem, pelo dinheiro que você tem. Não faça dele o seu assoalho. Não coloque nele os seus pés. Confie no Senhor somente, sabe? E tudo mais Deus vai fazer prosperar na sua vida. Essa é a minha palavra para você nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, amém?